Coppola, Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo nos Estados Unidos? Olha, a pergunta deveria ser se o Eduardo Bolsonaro tem motivo para voltar para o Brasil. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fio, a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais é uma violação explícita aos direitos humanos porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece nos seus vários editoriais o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas um ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, a violação explícita dos direitos humanos, e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia, como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias. E isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado. Então, se as instituições brasileiras se recusam a responsabilizar as autoridades que estão violando direitos humanos, fica a esperança de que as instituições americanas deem o exemplo e punam quem censura, quem tortura e quem persegue adversários políticos. Portanto, boa sorte ao Eduardo Bolsonaro.